Olá, estamos de volta! E o nosso tema de hoje, né? Arigato! Egito, viu, gente? O nosso tema de hoje é sobre Egito. Egito Antigo. Os egípcios foram uma antiga civilização que se desenvolveu às margens do rio Nilo, no nordeste da África. Sua história remonta a cerca de 5.000 anos atrás, nos deixando um legado cultural, arquitetônico e matemático impressionante, como as pirâmides e os templos da época. Quanto à matemática, os egípcios dominavam a aritmética básica, geometria e álgebra, sendo capazes de calcular áreas, volumes e resolver equações simples. Já a história do Egito Antigo é dividida em 3 períodos principais: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Enquanto a sua geografia, ela resume-se à sua localização geográfica ao nordeste da África e é banhado pelo rio Nilo, que desempenhou um papel fundamental na vida e no desenvolvimento da civilização egípcia. Veremos um pouco mais adiante mais acerca de cada um desses tópicos. Os antigos egípcios habitavam o deserto ao norte da África. Isso graças ao rio Nilo, rio que em épocas de cheia transbordava e que quando seu nível voltava ao normal, a sua antiga areia de ocupação era fomentada e fertilizada. Os egípcios, além de serem uma sociedade teocrática, também eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em mais de um deus, e dentre os principais nós podemos citar Atom, o deus Sol, criador de tudo, Geb, deus da terra, Nut, deus do céu, Osíris, deus dos mortos, da ressurreição e da vida eterna, entre diversos outros. Além disso, eles também acreditavam que após a morte todos iríamos a uma espécie de submundo chamado de Duat, e era para isso que a mumificação era tão comum, para justamente conservar os corpos em sua vida após a morte. Outro marco clássico desses povos era a forma de seu poder, uma sociedade que era medida pela figura do faraó. Em meio ao que se chama-se de teocrácia, onde seu governante é também seu rei. Antigos egípcios desenvolveram um sistema numérico decimal, utilizando hieroglifos para representar os números. Eles também foram pioneiros na geometria, utilizando-a para medir terras e construir monumentos. Além disso, desenvolveram técnicas de cálculo, como a multiplicação e a divisão. Os egípcios usavam da geometria para a medição de terras, empregando cordas para medir distâncias e ângulos e estabelecendo unidades de medida. Na construção de pirâmides e monumentos, aplicavam princípios geométricos para alcançar precisão e simetrias extraordinárias, a exemplo do que viria a ser o famoso Teorema de Pitágoras. Apesar do teorema levar o nome do Pitágoras, ele em si não foi descoberto e desenvolvido somente pelo Pitágoras. Há registros que, há 1800 anos antes de Cristo, povos como os indianos, egípcios e babilônios, além de vários outros ainda da Mesopotâmia, já usavam essas triplas de números há pelo menos cerca de 1000 anos. Ainda assim, foi na Grécia que este teorema foi estudado com mais propriedade, de uma maneira mais generalizada, e foram os pitagóricos os primeiros a dar uma demonstração do teorema. Agora, falando um pouco sobre a sua geografia física, o deserto do Saara e, sobretudo, o Egito, ele possui um clima desértico e caracterizado pelas suas altas temperaturas durante o dia e quedas absurdas à noite. Sua vegetação é esparsa e composta por dunas, oásis e plantas xerófilas, herbáceas, cactáceas, líquens, dentre várias outras. O seu relevo é acidentado e composto por várias cadeias montanhosas. Aliás, ele também possui uma vegetação de transição para as zonas tropicais, denominadas de Sahel. Uma região possui um clima bastante hostil, sua fauna não vai muito além de alguns mamíferos e répteis, como camelos, dromedários, antílopes, cabras, além de outros mamíferos, roedores, aves migratórias, insetos e diversos outros.